Sábado é dia de churrasco. E churrasco é aqui, no canal Marcelo Bolinha Carnes. Tô esfregando as mãos, pessoal, porque tá 3 graus aqui no sítio. 3 graus. Eu tô tremendo louco pra ligar o fogo na churrasqueira e já começar a fazer o primeiro assado de hoje. Ele é um assado muito tradicional, que é assado de carne suína, carne de porco. Porém, o que eu quero trazer é a barriga à pururuca, ou seja, a panceta à pururuca. Um assado bem tradicional, mas eu quero fazer ele muito simples. Foi como se eu fosse ali no açougue. Comprei o pedaço do corte da carne, da costela suína, com o corinho em cima, com a pele em cima, tá? E aí vou recortar, fazer o corte aqui na mesa, colocar o espeto e fazer ali, ó, na churrasqueira de espeto. E vou usar carvão. E a peça, meus amigos, já está aqui, ó. Olha aqui a peça, ó. Olha que costela de porco bonita. E nesta parte aqui, o osso. E na outra, a parte do couro. Toda a costela com a fraldinha e a barriga junto. Então, viventes, é hoje. É hoje que vai sair aquela barriga pururuca que tanto me pedem no canal. Olha que peça bonita, gente. Aqui, carnudona, só. Aqui dá pra bom tempo de fogo. Mas eu vou dar uma diminuidinha, tá? Enquanto isso, então, vamos lá pegar a faca. Aquela faca de preparo e desossa da Marcelo Bolinha, que está simplesmente um sucesso e sensacional no corte. Para trabalhar, tem aqui, ó, todos a parte dos ossos suínos e a costela. Então aqui, pessoal, ó, acabando, ó, tô colocando na mão, ó, e empurrando. Porque aqui, praticamente, acaba o osso da costela. Então, pega a faca, ó, dá um cortezinho bem fraquinho. E aí já começa, ó, a aparecer, ó, eu empurrei a carne, né? Já começa a aparecer, ó, bem pequenininho aqui, ó, os ossinhos, ó. Esse ossinho cartilaginoso, ó. Esse é o primeiro ossinho, a gente chama o ossinho da minga, né? Então, mais um pouco o corte. Agora que já liberou, ó, vou colocar a mão de novo, ó, a mão. A mão deixa, ó, fica os ossos pra cá e daqui pra baixo praticamente toda a costela, em cima da costela. Ela sempre pega um pouco da barriga e também um pouco da costela. Então, por isso que eu fiz isso aqui com a mão, para mostrar de onde ela vai sair. Então, tirando o gancho agora, e aqui, gente, ó, levanta um pouquinho a carne e bota a faca por baixo e rapa onde? Rapa contra o osso. A faca vai bater, ó, no osso. Eu não tô nem enxergando, tá? A faca que tá batendo no osso aqui, ó. Então olha melhor desse lado, ó. A faca corta. Ó, a faca vai cortando e tirando a costela, né? Tirando toda a carne de cima da costela. Então a gente continua. Levanto mais um pouquinho, ó. Pressiono aqui, ó. E começa a sair mais forte. Fazer mais forte a retirada da panceta ou, na realidade, a carne da costela. E vai vindo, vivente. E vai indo e vai saindo. Vai chegar o momento que eu quero pegar a carne e aí sim eu vou enxergar, ó. Bom, agora enxergando, a faca passa em todo o osso e vai rapando. Vou deixar o osso sem carne por cima ali. Agora, meus amigos, eu tô com uma peça bem grande e bonita. Bom,
Como eu quero tirar agora que o osso, eu poderia usar a serra, mas eu vou mostrar para vocês. Já fiz uma marca antes, mas marcando aqui, ó, porque aqui é onde eu quero serrar. Serrar, ou na realidade também usar o cutelo, porque a serra não veio hoje e aí o cutelo é sempre o que quebra o galho nesse momento, né? Então, vamos lá, gente, ó. Já foi um pedaço aqui, ó. Já saiu o primeiro pedaço, ó. E nisso, meus amigos, então eu vou bater o cutelo em toda ela. Chegar no final, tiro a costela e depois tiro a barriga com o corinho. Vamos então preparar isso aqui. Vamos lá. Puxa a carne pra cá aí. Já vou tirando, ó. Vamos seguir o baile. E tá saindo a costela. Vou puxar um pouquinho a carne pra cá, pessoal, pra eu poder terminar de cortar, que eu não estou conseguindo, tá? Agora sim, ó, cortando esse restinho aqui. Agora sim. Acredito eu que já cortou tudo. Esquecer a serra, né, gente? Mas sempre tem que dar um jeito, né? Não podemos parar. Então, a costelinha já está tirada, que também dá um belo assado. Mas não é o dia dela hoje. O que a gente quer é a com couro. Vamos lá, vou dar mais uma pegada aqui. E agora um corte longo para poder realmente tirar a peça e deixar carré de um lado e costela do outro. Agora sim, pessoal, agora estamos prontos. Carré aqui de um lado, que não vai ser o dia dele hoje também. E aqui sim, ó. Olha só. Ah! Olha aqui, gente. Olha o tamanho dessa panceta. Grande, né? Grande, grossa. Aqui eu ia demorar um bom tempo para fazer ela na churrasqueira. Então eu vou preparar, né? Vou fazer um retângulo certinho para assar ali no espeto, como eu falei antes. Então, vou deixar aqui na mesa, retirar o carré e fazer o fogo, né, gente? Não podemos atrasar o assado, né? E agora, preparar aqui, porque enquanto o carvão ali pega fogo e vira brasa, vamos preparar agora para deixar esse corte prontinho, certinho, para colocar no espeto e fazer, como eu falei, bem simples, tá, pessoal? Não vou deixar a panceta marinada, né, um tempo na cachaça ou no tempero assim que o pessoal faz, porque o porco ele já é uma carne que tem já um belo sabor de procedência, tá? Então eu vou só fazer o retângulo para colocar ela realmente no fogo. Daqui para cá nós temos a fraldinha suína, que tem um belo vídeo aqui no canal. Então, corte na fraldinha, tirando ela fora. Olha aqui, olha isso, pessoal. Que fraldinha suína que dá aqui, hein? E com a pele. Mas isso aqui é uma outra história, isso aqui é um outro assado. Deixa pra mim, vivente. Então, cada vez melhor, pessoal. Bem interessante fazer um corte assim, para colocar no espeto, ou assim. Como eu quero realmente a barriga mesmo, que pega toda a camada de toucinho aqui, ó. Então eu tenho que pegar nessa parte de lá, né? Então, vamos lá, ó.
volume de carne e toucinho com a carne embaixo. Aqui já acabou o couro, então vamos trabalhar da seguinte forma. Faca, corta aqui, tá? Primeiro só marca o couro, já marcou, e o segundo corte é para retirar a carne toda. Já saiu. Então tiramos esse também. Ficou só o miolo, né? Eu tenho que pensar no espeto que eu vou fazer. Então no espeto que eu vou fazer, eu quero isso aqui, ó, para deixar bem fácil de espetar e ficar, né, bem parelho no espeto e também bonito no espeto, né? Então eu vou tirar mais um pedaço aqui. Faca boa outro nível, né, gente? Olha aí, ó. Tudo corta. Aqui eu já tenho também uma bela peça de panceta. Mas como eu estou pensando no espeto que eu vou usar o espeto duplo slim, eu quero usar então aqui. Vou mostrar agora e mostrar mais ainda como ele fica com este corte no espeto. Chegando com o espeto que eu falei, ó, o duplo. E aí fica, pessoal, ó, de uma forma espetacular. Só que na hora de espetar eu até vou dar uma abertura assim mais nos garfos, ó, para ficar bem distribuído o corte. Na parte de trás, notem que o couro tá acabando aqui, ó. Para ser a pururuca tem que ter couro, então esse pedacinho de couro, de carne, aliás, que tá aqui, eu não posso ter nesse pedaço, pessoal. Então vamos retirar todo esse pedaço aqui. Notem uma outra coisa, como ele vem mais, né? Aqui ele é mais baixo e aqui ele fica alto, ó, ele sobe. Então também vamos tirar um excesso de carne para deixar os dois homogêneos. Ó, olha como ficou mais homogêneo já, não tá alta a carne e baixa de um lado. Agora ficou mais fácil de assar assim. Esse é um grande cuidado, que eu sempre dou as dicas nos assados que eu faço, para sempre tentar deixar a carne sempre na mesma altura, e não um lado maior, um lado mais baixo. Que aí na hora de assar ali é sofrência, né? Então, cuida aqui e deixar ele mais parelho para acertar na hora de assar. Então esse sai de cena também. Que depois tudo aquilo ali que está sobrando, gente. Se vocês viram aqui no canal, já tem um baita de um vídeo aqui de torresmo. Faz o banho e faz torresmo. Então, aquela gordurinha, aquele corinho, com aqueles pedaços de carne de costela, dá um belíssimo torresmo que nós vamos fazer aqui no sítio depois. Agora o espeto, ó. Tá? Por isso que ele tem essa medida aqui, ó. Para colocar e deixar exatamente ele reto no espeto, ó. Só que o que eu vou fazer? Ó, eu vou, na hora de colocar agora, eu vou afastar com os meus dedos, ó. Eu vou colocar ele assim, ó, na carne. Para ficar, como eu comentei desde o começo, bem homogêneo. Aperta a carne e empurra o espeto, ó. E como é carne suína, vai entrando muito fácil. Carne suína, pessoal, o único... É difícil a gente ouvir, né, que as pessoas comeram um pedaço ou um corte de carne suína dura. Por que isso? Porque a cadeia da carne suína, ela há bastante tempo já foi, né, bem trabalhada e hoje existe suínos em cortes padronizados. Então nós sempre temos praticamente os suínos de um tamanho só, ou maior ou menor, depende do frigorífico, depende da granja, todos com muita sanidade e também um grande padrão de qualidade e maciez, ou seja, não existe carne suína dura, né, gente? Do pescoço ao músculo, ao filé mignon, à picanha suína, ao pernil, à paleta, tudo é muito macio. Aqui se está ainda um pouquinho de carne a mais, retira e deixa agora sim, ó, só a panceta, espetado, pessoal. De um lado o couro, de outro lado a carne. E o mais interessante, ó, a largura da carne para os dois lados, ó. Vou deixá-la no fogo e quando começar a assar,
a carne fica retinha no espeto e daí é assar um lado e pururucar o outro. Vamos nessa, pessoal? Já colhi os limões para no final comer com o limãozinho, pururucado, tudo bonitinho. E neste assado aqui, gente, eu vou usar o mix de temperos, que tem uma combinação de vários temperos com sal triturado. Então não marinei, não fiz nada. Comprei a carne no açougue, espetei, temperei e brasa de carvão. E agora vamos ver quanto tempo que vai ficar pronto esta belezura. O lado do corinho também merece um tempero. Não molhei o couro nada, tá? Tá tudo in natura aqui, gente. Normalmente o pessoal costuma colocar cachaça, tá? Mas daí também é uma outra receita. Se eu quero assar, no vapt-vupt. Aqui em cima um pouquinho de tempero também. Sujando bastante a mesa, né? Agora sim, vamos ver como está a brasa e já colocar a panceta ali para assar o lado da carne primeiro. Assou bem, tostou bem. Depois coloca o corinho para finalizar. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos olhar o fogo, como é que tá a brasa. Carvão já virou brasa. Agora vou mexer ali e deixar a caminha de brasa pronta para colocar o espeto. Ah, olha aí que fogo, gente, olha que fogo. E depois dessa brasa maravilhosa aqui, gente, caloria de 5 segundos é o que eu quero. Vamos ver como é que ficou? 1, 2, 3, 4, 5. Caloria de 5 segundos. Então agora é colocar os ferros aqui e vamos lá. Vamos assar essa carne, gente. Para dar um toque ali na panceta assando, eu vou usar, pessoal, um segredo, ó. Esses toquinhos aqui de laranjeira, que eu quero uma fumaça de qualidade para pegar um sabor diferenciado na carne. Então, olha só como eu vou fazer. Vou colocar alguns toquinhos desses no meio da brasa. Fumaça de qualidade. Esses toquinhos da Bom de Brasa de laranjeira, agora sim ficou completo. Deixa então terminar de assar o lado da carne, que já vamos colocar para pururucar. Após 40 minutos naquela brasa com os toquinhos de laranjeira, olha como ficou a primeira parte. Olha aí, gente. Olha que bonito aqui, ó. Olha que bonito, pessoal. Borbulhando. Nossa, e o cheirinho que tá aqui. Presta atenção, vivente. O que falta fazer agora? Assar um pouco este lado e depois mais um pouco este lado. Aí depois sim, eu vou colocar a parte do couro para fazer o pururuca. Mas não esqueça, tá? Antes eu vou dar um calor aqui e dar um calor aqui, para quando entregar, estar toda ela aparelho. Então agora, eu tenho que colocar ela assim, ó, na churrasqueira. Para assar um pouco de um lado e assar um pouco do outro. E depois o pururuca. Vamos lá? Pessoal, olha como é que tá o espeto lá, ó. Não, o espeto fica deitado assim, tá de lado. Porque eu deixei mais 15 minutos no lado, como eu falei que ia deixar. Então temos ao total 1h10. Agora eu vou colocar o couro para baixo para pururucar. Vou colocar mais uns toquinhos ali de laranjeira, né? De linha laranjeira, para realmente ficar muito bom. Mas olha como tá ficando. Olha isso. Te liga, vivente!
Isso aqui é no fogo de lenha, ó. Ó a fumacinha. Então eu assei este lado 15 minutos e mais este lado 15 minutos. Notem que aqui, ó, como ficou de lado, pegou o corinho, já começou a pururucar. Tanto deste lado como deste lado. O que que falta, pessoal? Falta agora este aqui. Então agora o momento crucial de não errar. Não errar de jeito nenhum. Então vou colocar mais uns toquinhos de lenha de laranjeira para levantar mais a caloria e vai levantar a labareda. Então tem que cuidar para realmente não queimar nada, porque se queimar aqui fica feio, né, pessoal? E deixar este corinho, ó, não tá ainda, ó, não tá sequinho ainda. Vai ficar sequinho agora e pururucar na caloria. Vamos lá? Num total vivente de 2 horas. Porque a parte do couro não é tão assim, né? Largar em cima do fogo e deixar pururucar, né? Aí acaba queimando. Mas olha só o que temos. Olha só o que temos. Te liga, meu amigo, olha isso daqui. Aquilo que todo mundo faz depois de assado. Foi comprar a carne no açougue, cortar, espetar, botar sal e assar. Fácil, né, gente? 2 horas assando. Um bom carvão e uns toquinhos de lenha de laranjeira da Bom de Brasa. Então olha como é que ficou. Agora você é obrigado a tirar esse espeto inteiro aqui em cima da tábua e brincar. Acho que ficou bom, né? Então, tirando esta maravilha do espeto, tirando o espeto e vendo esta maravilha. Olha aqui, pessoal. Olha isso, gente. Olha aqui. Duas horas de fogo. Música. Eu acho que ficou, né? Com uma faca grande, vou cortar bem aqui no meio. Eu peguei a picanheira, tá? Mas vou cortar uma barriga pururuca, né? Uma panceta. Vamos lá então, gente, ó. Eita, até não colocar o garfo já. Sempre gosto de mostrar o meio saindo fumaça, pessoal. Olha que coisa mais linda. Assadinho por dentro, saindo a fumacinha. Nossa! Tá se quebrando tudo. Agora sim. Bom, como eu também, né? Sou de Deus. Olha aqui. Escuta o barulho. Que delícia, gente. Que delícia. Isso aqui é bom demais. Agora, como manda a lei, né? O que eu vou dizer agora? O que eu vou dizer agora, né, pessoal? O que eu vou dizer é que eu vou ter que degustar, né?
Te liga, vivente, nessa panceta pururuca feita na churrasqueira. Gostou? Gostou mesmo? Então compartilha com os amigos e te inscreve no canal, porque aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente. Um abraço do gaúcho e até o próximo sábado.